Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? Na santa paz de Deus. Pessoal, eu vou falar com vocês sobre os 3 não de Neemias. Aí muitos vão perguntar o que é isso. Gente, os 3 não de Neemias tá escrito, lógico, no livro de Neemias, né? Os 3 nãos de Neemias são uma referência à sua postura, resistência contra os opositores durante a construção dos muros de Jerusalém. Ele se refere a não dar ouvido às vozes de oposição, de desestímulo, não fugir da batalha e da ameaça inimiga, e não aceitar encontros que visavam atrapalhar a obra. Neste não, outro não dar ouvidos ao inimigo. Muitas das vezes nós vamos fazer algo que nós já estamos conversando com Deus, que nós já temos desejo de fazer algo, mas infelizmente nós às vezes comentamos com alguém, às vezes nós achamos bem contar a alguém, né? E aí, muitas das vezes, ouvimos vozes ao contrário. Ah, porque não vai dar certo, se fosse você não faria isso. Então, não dar ouvidos aos inimigos. Quando Sambalate, Tobias e outros zombaram e tentaram intimidar Neemias e o povo, ele não cedeu ao desânimo. Em vez disso, respondeu que Deus os ajudaria em sua obra. Então, quando nós vamos fazer algo, às vezes as pessoas ficam sabendo porque deixamos escapar da nossa boca. E aí o que acontece? As pessoas começam a intimidar, começam a pôr desânimo, né? Palavras para desanimar, palavras, não vai dar certo, é isso, aquilo, outro. É muito difícil, você não vai conseguir. Aí você está dando ouvidos aos seus inimigos. Então você tem que ser forte, você tem que confiar no Deus vivo que tu serve e responder à altura, que nem Neemias respondeu, que Deus os ajudaria em sua obra. Então, quando fizer algo e deixar escapar da sua boca, nem todo mundo quer o nosso bem, nem todo mundo quer o seu bem. Aí vai vir a voz do desânimo, vai vir alguém falando para tu que não vai dar certo, vai vir alguém falando para tu desistir, mas aí você tem que confiar no nosso Deus vivo, porque se Deus pôs no seu coração, é porque vai dar certo. Então tem que parar com a mania de ficar falando do que vamos fazer para os outros. Porque nem todo mundo quer o nosso bem. Aí vem o quê? Vem aquelas vozes estranhas, aquelas vozes do desânimo, aquelas vozes para nos deixar menos, mas nós confiamos num Deus vivo que tudo pode. Se Ele pôs no nosso coração e se nós oramos ao nosso Deus vivo, é porque já vai dar certo. A importância de não ficar falando da nossa vida para todo mundo, né? Principalmente daquilo que você almeja ter, almeja fazer e já conversou com Deus vivo. Então fica entre você e Deus e o nosso Deus vivo, para que não venha o desânimo. O desânimo são aquelas vozes que você acha que tem amigo, mas ele vai chegar em você e vai falar: não vai dar certo, não faça, é isso, aquilo outro. Vem um desânimo. Mas aí você confia no Deus vivo que você conversou que tudo vai dar certo. Porque Deus não é Deus de mentira nem de brincadeira. Não fugir da batalha. Diante das ameaças de ataque, Neemias não deixou se intimidar. Ele organizou a defesa, instruindo o povo a se preparar.
e a trabalhar com armas à mão, mostrando que não fugiria da obra nem da proteção do povo. Neemias ali, ele foi perante ao nosso Deus, ele foi um gigante, né? Perante aquele povo que deu voz, acreditou na palavra que saiu da boca dele, ele foi um gigante. Perante o nosso Deus, ele foi um gigante por quê? Porque ele confiou primeiramente no nosso Deus. E por quê? Porque ele não deixou que as ameaças e os ataques podia intimidar a ele, intimidar ao povo que estava ajudando ele naquela construção. E ele estava instruindo e conversando com o povo para trabalhar com armas à mão, mostrando que não fugiria da obra nem da proteção do povo. Então ele se deu conta que aquele povo estava sob seus cuidados, que aquele povo precisava da sua proteção. Então ele instruiu o povo a trabalhar com armas à mão. Mas isso foi naquele tempo. Hoje a nossa arma é a oração. Então nós devemos instruir a nossa família, os nossos filhos, nossos amigos a trabalhar em oração, a orar mais, a confiar mais em Deus, a ter mais a proteção de Deus. E lógico que nós devemos orar pelo nosso familiar, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, porque nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. A nossa oração, ela precisa alcançar o nosso próximo. E isso que Neemias fez, né? Ele pediu a Deus que a sua oração, que a sua proteção, que a proteção de Deus pudesse alcançar aqueles que estavam trabalhando com ele. Aqui está escrito também, olha, não aceitar os encontros fraudulentos. Os inimigos tentaram atrair Neemias para reuniões forjadas com a intenção de prejudicá-los. Neemias recusou esses convites, percebendo a má intenção, e enviou mensageiros dizendo que estava ocupado com uma grande obra e não poderia parar. Então, sempre Neemias estava guiado por Deus, porque os inimigos tentaram atrair ele para reuniões forjadas, para prejudicá-lo, mas ele recusou os convites, percebendo. Se ele percebeu a má intenção, é porque ele estava em oração, ele estava em comunhão com Deus, e Deus mostrou para ele que aquelas reuniões havia má intenção. E enviou mensageiros dizendo que estava ocupado com uma grande obra e não poderia parar. A grande obra, ele não mentiu, realmente ele estava ocupado com aquela grande obra que Deus confiou a ele e aquele povo. Mas em tudo, nesses nãos de Neemias, o que aconteceu? Ele viu o operar de Deus. Neemias foi obediente ao nosso Deus, o povo de Deus foi obediente ao nosso Deus, o povo confiou na oração de Neemias, o povo confiou que Deus estava com Neemias, e assim estava com o povo também. O povo era obediente ao nosso Deus e se prontificou a ajudar Neemias na construção, né, daquele templo, né? Neemias, ele jejuava, ele orava e jejuava ao saber da situação de Jerusalém. Ele pediu permissão ao rei Artaxerxes, que nome difícil, Artaxerxes, para ir à cidade e receber autorização material e proteção para a obra.
a reconstrução dos muros é iniciada, mas enfrentam oposição de líderes como Sanbalate, Tobias e Gesem. Isso está escrito no capítulo 1, no versículo 6. Mas em tudo, com todos esses obstáculos, com todas essas questões, com tudo indo ao contrário, com tudo indicando que não daria certo, Neemias orava e jejuava para que o nosso Deus estivesse com ele, com o povo, para ajudar na reconstrução, né? Na reconstrução dos muros. E quando Neemias jejuava e orava para Deus ajudar na reconstrução dos muros, a oposição dos líderes como Sanbalate, Tobias e Gesem foram todos contra Neemias e contra o povo, que se prontificou a ajudar Neemias. Mas tinha uma coisa muito importante. O nosso Deus estava com aquele povo, o nosso Deus estava com Neemias pela sua oração, pelo seu jejum, que ele jejuava e ele orava muito, e o povo confiava muito no nosso Deus vivo. Então, nos dias de hoje não é diferente, só que Neemias tinha uma coisa com ele: sabedoria da parte de Deus. Em tudo ele jejuava, em tudo ele buscava a Deus e não saía contando, né? Ele teria a certeza que Deus daria nas suas mãos forças, entendimento e sabedoria para a reconstrução daquele muro. Então, o nosso Deus não deixou Neemias na mão, não deixou aquele povo que ajudou a reconstruir o muro na mão. Mostrou para eles que estavam com eles. Então, nós devemos ser obedientes, orar a Deus e não sair contando para todo mundo sobre o que nós vamos fazer, se nós vamos abrir um negócio. Então, nós devemos somente confiar no nosso Deus vivo, porque muitas das vezes vem um desânimo, porque saiu da sua boca, mesmo sem querer, que você tem um desejo de ter algo na vida, abrir um negócio. E nem todo mundo precisa saber da nossa vida. Nós precisamos orar a Deus, buscar o nosso Deus vivo, que Ele vai atender a nossa oração. Leiam Neemias, que vocês vão entender melhor, que Deus vai mostrar melhor para vocês, para que vocês possam entender o querer, o agir de Deus na vida de cada um. Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem firmes na graça de Jesus Cristo. Fiquem firmes na oração, fiquem firmes no estudo bíblico, fiquem firmes no nosso Deus vivo. Deus abençoe a cada um de vocês.